Olá pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e vamos dar prosseguimento a mais uma aula de pintura country no EVA especial de Natal. Então hoje a proposta é fazer as botinhas, né? E hoje como sugestão eu trouxe esse modelinho com essa pintura. Então hoje vocês vão aprender a fazer o felpudinho, utilizar o carimbo no EVA, as listras, né, com pincel liner e toda a parte de sombreado, ok? Então vamos começar. Vamos deixar isso aqui por enquanto de lado. Vamos virar. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é utilizar carimbos. Eu tenho alguns modelinhos aqui, tamanhos pequenos, e nessa região eu vou trabalhar com a cor cappuccino. O fundo é um fundo pleno, já preparado, com as cores flocos de gelo. Aqui eu coloquei pó de arroz com branco, deixei um tom bem clarinho, parecido com um tom de pérola, mas bem clarinho. E aqui a cor guacamole, também com um pouco de branco. Então essa aqui é a preparação da peça. Vamos começar com essa área maior. Então aqui, ó, no isopor, numa bandejinha de isopor, eu tenho a cor cappuccino e eu vou esticar essa cor para formar uma carimbeira. Então você carregue pouca tinta, estique, camada fina, não precisa uma camada muito grossa. E o importante também é o pincel seco. Deixa eu colocar desse lado aqui. Assim. Então, vamos utilizar aqui alguns modelinhos. É só pressionar, certificar de que carregou, né? E pressionar aqui na peça. Dessa forma. Imediatamente, limpe o carimbo, ok? Agora, vamos pegar esse modelinho. E eu gosto de ir carregando cada vez que eu vou carimbar, tá? Para evitar de dar falhas no carimbo. Certifica. Deixa eu dar uma limpadinha aqui nessas bordinhas. Venho aqui e carimbo. Deixa eu fazer só mais um. Eu vou dar uma protegida. Dar uma protegida aqui. Para não acontecer acidentes, né? E vamos a mais um modelinho aqui. E limpe. Aqui cabe mais um. Deixa eu pegar aqui esse mesmo. É sempre bom isolar, porque senão a gente perde muito tempo fazendo a limpeza, né? Então é bom dar uma isolada na área para facilitar o seu trabalho. Aqui e tá bom. Não precisa colocar muito, porque nós vamos colocar também depois um coração aí no meio. É só para o fundo não ficar vazio. Também não tem problema esse espaço que ficou aqui, que nós vamos fazer a sombra, tá? Então vamos colocar isso de lado, vou limpar o meu pincel e vamos dar prosseguimento a nossa técnica. Agora com o pincel angular, esse aqui é o tamanho 16, e também eu sempre deixo ao lado o mop. Eu vou fazer as sombras, né? Então seria a primeira sombra larga aqui na região central. Molha o pincel na água, tira o excesso no pano úmido e com a cor coco queimado nós vamos fazer a sombra larga
embaixo da barra aqui, né? E nessa região do calcanhar e a pontinha da botinha. A sombra precisa ser larga e vamos fazer 2 vezes. Deita bem o pincel para que a água que está aqui vá lá na frente, puxa a tinta e forme o degradê. Vamos suavizar e já vamos fazer a parte de baixo. Mão leve, não precisa exercer força e firmeza. Vamos suavizar. Preciso secar para fazer o lado de cá. Vamos fazer esse lado. E bate o mop. Secar novamente para repetir novamente todos os locais da primeira sombra. Estou repetindo. Opa! Agora ele começa a aparecer melhor, tá? Sempre vai virando a peça ao seu favor, para que você tenha uma boa posição confortável para pintar. Secar para fazer aquele último pedaço. Sempre seque o EVA com o secador fazendo este movimento, tá? Para que o calor fique bem distribuído. Se você ficar diretamente na peça, ela cria bolha, ok? Isso vale também no MDF quando utilizamos cera. Também dá certo fazer dessa forma sem danificar a cera. Aqui eu sujei, é só limpar antes que seque. Limpo o pincel e com ele só com água, dá uma esfregadinha que sai, ok? Bom, feito essa etapa, nós vamos agora dar a profundidade, fazer a profundidade. Então, nós vamos utilizar um tom mais escuro e uma sombra mais estreita. Então, para isso, nós vamos utilizar a cor bombom de chocolate. Vou dar uma secada novamente para poder entrar com essa segunda sombra. Pronto, a peça está seca. Então, nós vamos agora colocar a cor bombom de chocolate com menos quantidade de tinta do que a primeira vez, porque eu quero apenas fazer a profundidade. Então, para isso, você coloca menos tinta no pincel e deixa ela um pouquinho mais fina. Essa etapa aqui, você precisa notar os 2 tons. O tom de sombra larga embaixo e o de profundidade. É isso que valoriza o seu trabalho e começa a dar forma e volume ao seu desenho. Também vamos repetir 2 vezes. Vamos fazer isso em todos os locais já feitos anteriormente. Aqui tem que ficar um pouquinho mais fino. Então, vem com suavidade, vai empurrando até afinar. Aqui nessa etapa, é bom não deitar muito o pincel, porque senão ele vai ficar com uma sombra larga. Então, a gente trabalha com ele com um ângulo mais ou menos de 90 graus, digamos assim. É levemente inclinada, ok? Vai hidratando o pincel e tira mais o excesso de água também, porque muita água ele forma degradê e aí a sombra, de vez de ficar estreita, ela fica larga. Então, tudo isso a gente tem que ir prestando atenção e sentindo, ok? Eu vou repetir só mais uma vez aqui embaixo, porque nós vamos precisar por causa dos pelinhos que serão feitos aqui em cima. Senão ele não aparece, tá? Então, aqui eu vou repetir, aqui já está bom.
Deixar um pouquinho mais escuro essa parte inferior aqui. E já podemos entrar com a técnica desse felpudinho. Vou limpar aqui. Agora, para fazer essa etapa, é bem simples. Nós vamos utilizar um pincel chato, esse aqui é o tamanho 12. Nós vamos utilizar um pincel pituá de cerdas, né? Esse pincel aqui, número 10. E também vamos utilizar um pincel pata de vaca. Esse aqui é o tamanho 12, tá? Então, nós vamos usar esses 3 pincéis para fazer essa técnica. Aqui o fundo é um fundo pleno, na cor flocos de gelo. Então, agora nós vamos trabalhar por partes, 2 cores. A cor lua cheia, que é um cinza mais escuro, e a cor pétala branca. Então, a primeira coisa que você deve fazer, nós vamos trabalhar úmido no úmido. Você deposita a tinta lua cheia, vou fazer um pedacinho e depois já faço o outro. Aqui daria para fazer tudo de uma vez só, mas eu quero explicar bem, para vocês verem, então eu vou fazer por pedaços, ok? Ó, enchi de tinta, não precisa também colocar muita tinta, é o suficiente para poder mesclar os 2 tons que nós vamos utilizar. E agora, com o pincel pituá seco, nós vamos colocar um pouquinho da tinta branca na cerda, tá? Não precisa ser muita coisa, e vamos bater por cima desse tom cinza úmido, tá? Então, ele já vai formar umas mesclas. A mesma coisa, agora vamos finalizar aqui. Carrega de novo um pouquinho. Já dou umas batidinhas. E aqui na bordinha, onde foi feita a sombra, eu já deixo uns pelinhos, assim, sem perder a sombra de baixo. Aqui nós fizemos agora aqui embaixo, tá? Ela serve como nossa guia. Então, você não pode cobrir essa sombra que você acabou de fazer. Tá? Então, você pode bater um pouco do cinza, ó, enquanto tá úmido, um pouco do branco. E aí, quando ele secar, ele já vai deixar com esse aspecto felpudinho. Enquanto ele vai secando, nós vamos fazer agora as listras aqui das pontas da nossa botinha. Agora, nós vamos utilizar um pincel filete. Então, o que nós vamos fazer agora é hidratar esse pincel, hidratar a tinta, que vai ser a cor cinza madrugada, que é um verde bem escuro, e formar as nossas listras. Então, para isso, não precisa esfregar o pincel lá no tanquinho, lá embaixo, tá? Porque senão estraga a cerda do seu pincel. Então, você utilize apenas água. Ó, ele tá hidratado, vou pegar um pouquinho da tinta, trazer aqui, da tinta, ó, vou trazer aqui na paleta e vou deixar ela aquarelada, ó. Então, ela carregou bastante tinta, ó, pega bastante tinta na cerda do pincel. Vamos descarregar, afinando. Descarrega. Então, ó, notem que ela fica totalmente carregada de tinta, o que permite mais tempo o nosso trabalho, para executar nosso trabalho. Certifique-se de tirar a água aqui da virola. E agora nós vamos fazer listras. Então, ó, a gente trabalha com pincel liner ou filete com a ponta levemente inclinado, tá? E vai de uma vez só, apoia a sua mão sobre a mesa. E vai de uma vez só. Ó, aqui, ó, esse pincel, se eu tivesse que fazer mais 10 linhas dessa, ainda tem carga para 10 linhas, tá? Agora eu vou fazer desse lado. Descarregar um pouquinho mais, que desceu muito. Esse pincel é maravilhoso para fazer esse trabalho. Ele carrega bastante tinta e você consegue
uma distância bem longa. Limpe o seu pincel e vamos aguardar a secagem aqui. Aqui ainda está molhado. Ah, essa parte aqui e essa parte aqui, nós vamos também usar o sombreado na cor coco queimado, só para dar o acabamento lateral, enquanto vai secando as outras partes. Então, é só uma sombra larga suave, só para complementar aqui essa região. E aqui. Ok. Vamos aproveitar agora o nosso coraçãozinho. Deixa eu colocar uma fitinha aqui atrás para segurar. E vamos utilizar a cor azeitona preta. O fundo do coração é de frutas vermelhas, tá? Eu dei umas 4 demãos com um pincel chato para ele ficar bem fechadinho. Aí nós vamos fazer o mesmo trabalho de sombreado, também repetir 2 vezes, ou conforme a necessidade. Uma sombra larga, primeiro na parte ovalada aqui, né, maior. E desce com a ponta do pincel para fora, justamente para não deixar marca da pincelada, tá? Lembrando sempre de acompanhar o formato que você está trabalhando o sombreado. Então, aqui é maior, o pincel tem que estar inteiro por dentro dele. E conforme afunila, você também sai com o pincel afunilando a pintura, certo? Bater o mop só para suavizar um pouco. E vamos fazer o lado de cá e vamos repetir 2 vezes. Tem que secar e fazer novamente. Aqui eu gosto de fazer de baixo para cima, justamente para não arrancar o lado de cá. Ponta para fora, porque lembrando que aqui afunila. Quando chegar na curva, na área maior, você entra com o pincel inteiro. Dessa forma. E assim você evita as marcas e faz um acabamento perfeito. Vou dar uma secadinha e repetir. Vamos repetir novamente, porque assim ele aparece melhor, tá? Aqui. Deixa eu virar a meu favor. Desta maneira. Vou suavizar. E o coração está finalizado. Agora, nós vamos fazer o sombreado onde nós fizemos as listras. E vamos utilizar novamente a cor cinza madrugada. Que é um verde muito bonito. Vamos fazer essa sombra bem larga, em degradê. Vamos suavizar. Também 2 vezes. Eu sempre faço dessa forma. Eu faço a primeira sombra, seco e repito. Que aí a tonalidade já fica mais intensa. Acompanhe sempre o desenho, tá? O movimento do desenho. Vamos suavizar, secar e repetir. Repetir. Agora ele vai aparecer bem, ó. Agora você consegue enxergar bastante mesmo essa sombra. Aí fica bem mais bonito.
Então, é preferível você começar fazendo a sombra clarinha e ir aumentando a tonalidade aos poucos do que você vir direto com ela escura, tá? Muito escura, porque aí para consertar é mais complicado. Você fazendo dessa forma, a chance de errar é praticamente zero. Ok. Enquanto vai secando aqui, nós vamos continuar agora com os acabamentos dessa parte aqui, utilizando agora o pincelzinho pata de vaca. Pata de vaca, esse daqui a gente tem que trabalhar com ele com a cerda seca, tá? E vamos trabalhar a parte maior do nosso pincel, que ele tem um formatinho de patinha de vaca mesmo. Então, você sempre trabalha com tinta nessa parte maior. Deixa eu só tirar o coração daqui. Então, eu vou virar de ponta cabeça assim pra mim, porque eu preciso fazer os pelinhos bem nessa região onde entre a sombra e essa aba aqui, tá? Então, nós vamos utilizar um pouquinho da cor lua cheia, ó, é bem pouquinho produto mesmo. E vamos colocar também na pontinha o branco. Vamos dar umas batidinhas aqui na paleta para integrar as duas cores. E bem aqui na nossa linha guia, ó, bem nessa linhazinha aqui, tá vendo? Nós vamos apagar essa linha aqui, sem perder a sombra. Você vai colocar o seu pincel bem de pé e vai bater aonde está a tinta nessa linha. E vai entrando um pouco com a tinta aqui pra dentro, pra não ficar uma faixa. Porque se você só bater, vai ficar uma faixa exatamente da quantidade de tinta que você colocou. Então, ó, vamos colocando nova, aqui eu vou pôr mais branco para aparecer mais, ó. Então, é batidinha suave para formar esses pelinhos bem pequenininhos, bonitinhos aqui, ó. Procure deixá-los todos na mesma direção e evite dar muitos espaços, né? Assim, depois ali. Então, vai fazendo um ao lado do outro, juntinho. E entra um pouco na peça, o que sobrou, para evitar a marca. Se você fizer, colocar muita tinta, ele começa a ficar muito marcado. E aí você vai ver exatamente uma faixa assim, ó. Então, para evitar isso, trabalhe pouca tinta no pincel, ó. Deposita, suaves batidinhas e vai trazendo um pouquinho para dentro, para não ficar as manchinhas, tá? Uma faixa. E pode colocar um pouquinho da cor lua cheia, um pouquinho da cor branca, para ir mesclando os pelinhos. Pronto, só isso aqui. A limpeza desse pincel, eu gosto de tirar primeiro o excesso no pano úmido, eu faço um movimento circular suave, depois eu faço a lavagem correta e adequada, né, usando um crivo com detergente, sempre um movimento circular, tira bem o excesso de sabão, tá? E deixa ele lá quietinho pra secar, porque esse tipo de esse pelo aqui, ó, ele demora mais pra secar, tá? Vamos ver aqui, tá tudo em ordem. Vou colocar um pouquinho mais de branco aqui, ó, nessa região. Dá umas batidinhas. Entro com um pouquinho de cinza também pra mesclar. Aí, agora já ficou bom. Prontinho. E a hora que secar ele vai ficar bem interessante, ficar bem bonitinho mesmo. Agora, a montagem da nossa peça. Aqui já finalizamos. E o que nós precisamos fazer agora? Envernizar, tem que dar o acabamento com verniz acrílico fosco. Eu utilizo esse aqui da True Colors, tá? Eu gosto de verniz fosco, porque a pintura Counter é uma pintura mais queimada, então fica mais interessante o verniz fosco. Feito isso, depois que ele secar, você vai fazer a colagem do coração, né? Cola branca, eu uso
A cola é de scrap mesmo, mas pode ser a cola branca extra, a cola que se adaptar aí. E colamos também um botãozinho com fio de algodão, né, a linha de algodão bonitinha. E nossa peça está finalizada. Então é isso, pessoal, mais uma aula aqui pro canal. Mais uma opção de pintura country especial de Natal. Se você gostou, deixa um like aí pra mim. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando das aulas. E obrigado pelos compartilhamentos e obrigada a você que ficou aqui comigo até o final assistindo a mais essa aula. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem com mais uma dica de pintura country especial de Natal. Obrigada a todos!